Então, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, a partir do verso de número 14, e diz assim: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Você pode ler comigo o verso de número 17? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. O apóstolo Paulo está aqui buscando responder uma pergunta prática. E a pergunta que o apóstolo Paulo vem tentando responder é: como alguém chega a crer? Para elaborar a resposta, Paulo vai trabalhar uma cadeia lógica. Mas o que Paulo quer de fato entender e quer que as pessoas entendam é: de que maneira alguém chega a ter fé? Como as pessoas podem fazer isso? E a cadeia lógica que o apóstolo Paulo trabalha é aquilo que eu estou aqui chamando de matemática da salvação, né? Porque ninguém invoca o nome do Senhor sem crer. E Paulo vem dizer também que ninguém crê sem ouvir, ninguém ouve sem que alguém pregue, e ninguém prega sem ser enviado. E aí este ciclo vai se repetindo. Nós somos enviados por Deus, e enviados por Deus nós pregamos a palavra, anunciamos a Cristo. Aqueles que ouvem esta pregação, eles, através da ação do Espírito Santo, eles vêm a crer. Crendo, eles invocam o nome de Deus. Invocando o nome de Deus, eles são salvos. Sendo salvos, são enviados. Paulo estabelece essa lógica, e se você for olhar o capítulo como um todo, você vai ver que Paulo cita o verso 7 do capítulo 52 de Isaías, que anunciava a beleza dos pés daqueles que trazem boas novas. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, dos que anunciam coisas novas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Mas Paulo reconhece, e ele volta ainda a citar Isaías, e agora ele faz uma referência ao verso 1 do capítulo 53, que nem todos obedecem o evangelho. Nem todos ouvem o evangelho, nem todos creem, e nem todos invocam o nome do Senhor. Paulo entende isso, né? Que nem todo ouvir termina em crer. E então, no verso 17, Paulo então traz a conclusão de todo o argumento do sermão, de todo o argumento que ele vem construindo. E se você quiser perceber, se você quiser fazer uma análise, Paulo começa a construir este argumento lá no capítulo 8. Quando Paulo vai falar que não há condenação para aqueles que são em Cristo Jesus. E aí ele vem tratando da soberania de Deus no capítulo 9, no capítulo 10. Então ele conclui: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Esta palavrinha que Paulo usa no verso de número 17, assim, ela às vezes passa até desapercebida, né? Mas Paulo está fazendo uma conclusão a partir dela. Paulo está trazendo aqui um raciocínio. O verso de número 17 não é uma frase motivacional solta. Não é a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Não é uma frase coach. Não é para te motivar alguma coisa. É a conclusão de um raciocínio. Paulo está elaborando essa palavrinha, daqui a pouco eu quero até tratar um pouco melhor em cima dela, mas esta palavrinha é para iniciar a resposta à pergunta: como que alguém chega a crer?
De que maneira que a fé é manifesta? Né? Como que alguém tem fé? O que Paulo está querendo mostrar é exatamente esta essência, a fé. É o pano de fundo de tudo isso. No capítulo de número 10, versículo de número 2, Paulo vai dizer que ele dá testemunho a favor daqueles que têm zelo por Deus. Né? Porém, tem zelo, o povo de Israel, mas eles não têm entendimento. Paulo está descrevendo a nação de Israel como um povo zeloso por Deus, mas que não era guiado pelo conhecimento de Deus. Eles até se esforçavam, eles tinham um zelo religioso. Tem muita gente no meio da igreja que tem um zelo religioso por Deus, né? E mesmo o zelo religioso, às vezes é muito falho. Este zelo, às vezes, ele se traduz pela prática de atividades religiosas, não necessariamente por fé. Eu frequento a igreja, eu dou o meu dízimo, quando o pastor chama a igreja para jejuar, eu jejuo. Tá aí, nós vamos comprar as poltronas, eu vou dar uma oferta. É um zelo religioso, mas não está baseado realmente em fé, né? Assim como Israel fazia, né? Se você verificar no versículo 3 do capítulo 10, Paulo vai falar de um povo que buscava estabelecer a sua própria justiça. Ou seja, às vezes no nosso meio nós queremos estabelecer a nossa justiça e nós começamos a olhar e olhamos para outras religiões, para outras denominações e falamos assim, não, porque eles estão errados nisso, nisso e nisso. E nós estabelecemos a nossa própria justiça. Basicamente, o que Paulo está apresentando a Israel é um povo que tenta gerar, pelo seu próprio esforço, aquilo que só pode ser recebido por Deus. Eu poderia colocar este caminho de Israel, que é basicamente o nosso caminho. Um zelo religioso sem conhecimento pleno, uma tentativa de estabelecer a própria justiça, um esforço para gerar convicção de dentro para fora. Este caminho é o caminho da tentativa de produzir fé. E é exatamente, às vezes, o caminho que nós fazemos. Nós nos esforçamos, e nós queremos ter fé, nós queremos produzir a fé em nós mesmos, principalmente quando nós nos deparamos com a instabilidade da vida. Quando alguém que caminha junto da igreja, que já teve um conhecimento de Cristo, que já teve um contato com a palavra, mas que está longe de Deus, está afastado de Deus, de repente chega uma enfermidade. De repente chega uma tribulação, um filho está doente, um filho que se afastou, o casamento está em crise, e aí nós queremos estabelecer a nossa justiça própria, e nós então começamos e achamos que nos aproximarmos de Deus vai aplacar a ira de Deus. Você já viu aqueles desenhos onde tem que se oferecer sacrifício para aplacar a ira de Deus? Né? Ou quem já assistiu Madagascar, né? Quando o lêmure, né, a água para de chegar na reserva, porque há uma barragem que foi construída mais acima, mas ele pega e fala assim, nós precisamos oferecer um sacrifício aos deuses, e os deuses vão receber o nosso sacrifício, eles vão comer o nosso sacrifício, e em resposta ao nosso sacrifício, eles nos darão a água. É o que nós às vezes queremos fazer com Deus. Aí nós fazemos um sacrifício de fé. Aí é aonde surge até os votos diante de Deus. Você já viu a pessoa que quer negociar com Deus? Eu vou fazer um voto, né? Senhor, se o Senhor me responder assim, eu vou dar uma oferta sacudida, recalcada, transbordante. Né? Eu vou parcelar o meu dízimo no cartão de crédito, mas eu vou honrar. Isso é querer comprar o favor de Deus. E o pior, lobos travestidos de ovelhas, que se auto-intitulam pastores, usam deste expediente para enganar os incautos. Para levar as pessoas a se comprometer com algo que Deus não tem compromisso. E este caminho de produzir fé é um esforço desnecessário.
a pessoa quer pensar de forma positiva e recorre a essas técnicas de autoconvencimento, e elas querem gerar fé de dentro para fora. Mas a fé não se gera de dentro para fora. O texto que nós estamos lendo é uma correção direta a isso. A fé não nasce de dentro para fora, muito pelo contrário. A fé, ela vem de fora para dentro. É pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ela vem de fora, alcança os nossos sentidos, mais especificamente pelo ouvir a palavra de Deus, né? E aí, Deus, através do Espírito Santo, de fora para dentro, gera a fé em nosso coração. A pergunta mais básica de todas, então, é essa, né? De onde é que vem esta fé? Meus queridos, a fé, ela nada mais é do que um dom acendido por uma força externa. Sabe aquela palavrinha que eu disse, que Paulo está trazendo à conclusão? Assim, quando Paulo está no versículo de número 17, e assim a fé vem pelo ouvir, Paulo está usando uma expressão aqui, ek akoes. As preposições na língua grega, elas são diferentes das nossas. A preposição na língua grega, ela sempre gera movimento. Por exemplo, a palavra igreja é a junção de uma preposição ek com a palavra assembleia, que é eclesia. Eclesia. Nós estamos dentro da assembleia, chamados para fora. É a igreja. É o sentido da palavra igreja, é o sentido dessa palavra eclesia. É este movimento. E quando Paulo está aqui dizendo que a fé vem pelo ouvir, e ele usa aqui, literalmente ele está dizendo que a fé vem a partir do ouvir. Ela vem neste movimento. É algo que começa quando eu escuto o anúncio de Cristo, quando eu escuto a palavra de Cristo, quando eu escuto a respeito de Cristo. E ela gera então este movimento. Enquanto nós observamos o versículo 17, literalmente a partir do ouvir, é que a fé não brota de dentro do coração humano. Ela vai chegar de fora. Ninguém vai crer se antes não ouvir. E aí, antes que apareça o teólogo de plantão e fala, pastor, o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, ninguém pregou para ele, mas ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu o anúncio, ele ouviu a palavra. E a fé não brotou dentro dele como algo espontâneo. Ela chegou de fora. Foi uma fonte externa. Da mesma forma para nós. E assim, os versos de 1 a 3 do capítulo 10 de Romanos, eles estão ligados aqui. O problema de Israel não era a falta de esforço religioso. Muito pelo contrário, eles se esforçavam. Eles até se dedicavam, eles tinham zelo. O problema de Israel era a fonte, porque eles queriam estabelecer a justiça própria. Eles queriam ter a sua própria justiça, ao invés de simplesmente se submeterem à justiça que vem de Deus. A fé, assim como a salvação, é um dom que é concedido pela graça. É um favor. A fé é um dom de Deus. Salvação é um dom de Deus. É Deus que provoca em nós, é Deus que vai gerar em nós. Não é fruto do nosso esforço. Hebreus capítulo 11, verso 1, descreve essa fé como a certeza e a convicção. Mas Romanos capítulo 10, 17 responde que essa definição de fé, ela tem uma origem clara. Ela vem pelo ouvir e ouvir de Cristo, ouvir a palavra de Cristo. Não é uma autoajuda disfarçada de espiritualidade. Não é a fé na fé, não é crer por crer. Há muita gente que tem fé na própria fé. E aí ele declara, não, eu creio, então será assim. Você crê em quê? Eu tenho fé, então será. Acontecerá. Não, isso é fé na fé. Isso se chama, poderia ser traduzido por credulidade. A fé
ela é, antes de tudo, estabelecida naquilo que Deus já disse, né? A segunda metade do verso 17 já vai antecipar a resposta. Não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Cristo. É ouvir aquilo que diz a palavra. Ninguém vai gerar fé salvadora contemplando princípios religiosos gerais. Eu tenho uma fé em Jesus e por isso eu sou salvo. Depende. A sua fé em Jesus é por aquilo que Ele fez, e você se submete às orientações dEle na palavra, ou você acha que a fé na fé é suficiente? Porque crer em Jesus, até o diabo crê. Aliás, ele faz mais do que crer. A Bíblia diz que ele treme. E talvez esse seja o grande problema da igreja contemporânea. As pessoas creem, mas já não tem mais temor de Deus. Prova disso é nós olharmos como que às vezes a igreja se associa às questões mundanas. Como que ela se aproxima das questões do mundo. A fé, ela nasce, do encontro com Cristo. Mas Cristo sempre é a fonte. Não adianta eu trazer aqui um discurso motivacional. E eu confesso, pregadores que se submetem à palavra, pregadores que buscam ser fiéis à palavra, que querem honrar o que está escrito na palavra, e eu, pela graça de Deus, me considero entre esses. Às vezes, em alguns momentos da vida, eu cheguei a ser tentado de falar: Senhor, eu vejo tanta pregação por aí que promete aquilo que o Senhor não prometeu, e que parece que, aparentemente, aos meus olhos, geram muito mais efeito. A vontade é de ficar igual o profeta Isaías: Senhor, quem está crendo na minha pregação? Ninguém. Mas nós temos que ser fiéis à palavra. Não adianta, eu já fiz N cursos, vários e vários cursos, né, de liderança, de pregação, de exposição, né, vários cursos após o meu seminário. Eu poderia fazer outros, poderia fazer cursos de coaching, né, de neurolinguística. Mas é isso. As pessoas talvez possam se encantar com estas coisas, mas eu, como pastor, eu me deparo com Hebreus capítulo 3, verso 17, eu vou prestar contas. E nós, então, temos que olhar e voltar para a palavra, né? Uma vela, meus queridos, ela não vai se acender por si mesma, por mais nova que ela seja, por melhor que seja o pavio, a qualidade da cera, ela precisa receber fogo de uma fonte externa. E assim somos nós. Nós não vamos acender a nós mesmos, né? Nós seremos acesos pela fé, e essa fé vem de fora, vem pela palavra de Cristo. Isso tranquiliza o meu coração como pregador, porque se eu estou sendo fiel na exposição das Escrituras, todos aqueles a quem Cristo quer alcançar, todos aqueles que o Espírito Santo quer tocar, serão tocados. Não pelo meu desempenho, não pela minha oratória. Charles Spurgeon dizia que a maior tristeza dele era quando ele chegava na porta e as pessoas iam cumprimentá-lo e diziam para ele: que belo sermão, reverendo. Ele falava que aquilo o humilhava, que a alegria dele era quando as pessoas ouviam ele pregar e falava: que belo Cristo, que maravilhosa graça. Porque não é uma questão teatral, é crer no poder do Espírito Santo enquanto a palavra é ministrada, e é deixar que este mesmo Espírito fale ao nosso coração, mexa com os nossos sentidos. Então nós temos de parar de tentar, de nos convencermos a crer mais, de buscarmos dentro de nós a força para ter fé.
Tudo que nós precisamos é nos colocarmos debaixo da palavra. É nos submetermos às orientações dela. Porque é assim, quando eu me submeto à palavra, é que a fé é gerada. A fé não é produto do nosso esforço, é um dom recebido de fora, gerado pela palavra de Cristo. E se a fé não nasce dentro de nós, mas ela nos alcança de fora, a pergunta seguinte é inevitável: qual o canal? Qual é exatamente o canal que a fé chega até nós, E é isso que a segunda metade do verso vai responder, porque o instrumento que transporta a fé até nós é o meio de graça que foi o próprio Deus que escolheu. O instrumento da fé, ouvir a palavra, mas como eu disse, não é qualquer palavra, é a de Cristo, é ouvir pela palavra de Cristo. E Paulo vai usar aqui, a língua grega, ela tem dois vocábulos para esse termo palavra. O primeiro é logos, lá em João capítulo 1. No princípio era o verbo, algumas traduções colocam, no princípio era a palavra. João escreve literalmente, no princípio era o logos. A palavra logos é a palavra de Deus em ação, é a ação própria da palavra. Mas um outro termo que também pode ser traduzido por palavra é rema. É uma mensagem falada, direcionada, proclamada. Não é um livro fechado, é aberto, é lido, é viva, é eficaz. Ou seja, quando eu estou aqui anunciando a palavra, quando eu estou fazendo a exposição das Escrituras, quando eu estou afirmando aquilo que as Escrituras afirmam, isto é palavra rema. Deixa eu traduzir isso aqui logo, porque algumas pessoas vão dizer assim, bom, já que a palavra rema é a palavra do pregador, então aquilo que o pregador fala é aquilo que Deus está falando comigo. Não, não é isso, se eu não estou falando segundo as Escrituras, eu estou falando de mim mesmo, não é palavra rema. Palavra rema é aquela que emana diretamente das Escrituras. É aquilo que vem diretamente da parte de Deus para mim e para a sua vida. É isto que Paulo está construindo dos versos 14 ao verso 15. Ninguém crê sem ouvir, mas ouvir o quê? Esta palavra. A palavra de Cristo. Ninguém ouve sem ter alguém que pregue, mas pregue o quê? Esta palavra, a palavra de Cristo. E ninguém prega sem ser enviado, mas enviado para quê? Para pregar a palavra de Cristo. É exatamente este o contexto. Deus escolheu como meio ordinário para gerar fé a pregação da sua palavra. E isso é loucura. Porque seria muito mais fácil gerar fé em nós com a manifestação de milagres. Nós temos essa tendência. Se entra aqui alguém conhecido de todos, que está numa cadeira de rodas, e de repente nós oramos por essa pessoa, e Deus a cura, e ela se coloca sobre os seus pés, e ela sai aqui pulando, gritando, louvando a Deus, o milagre pode ter acontecido de fato, mas se nós viermos a crer por causa deste milagre, isso não é fé. Não é a fé salvadora. A fé salvadora, ela não precisa do milagre para crer. A fé salvadora é aquela que Deus escolheu para ser ministrada. Você pode ver milagre, eu quero te dizer que milagres acontecem. Acontecem até fora da igreja evangélica. O diabo também faz sinais e maravilhas. E se você já leu o livro de Apocalipse, eu quero te dizer que ele vai fazer muito mais. E que, se possível, ele vai enganar até os eleitos. Por quê? Porque as pessoas gostam de ser movimentadas. Por isso, isso é o poder. É o poder de Deus, está vendo? Deus está agindo, meus queridos. A maior manifestação de poder da história foi durante o período do Êxodo. Nunca teve período com maior manifestação de milagres quanto os 40 anos do Êxodo. Nem no tempo de Jesus.
Se houve tanto milagre. Pensa para você ver. Todos os dias, maná vindo diretamente de Deus. E quando chegava na sexta-feira, maná duplo. Para a sexta e para o sábado. Ai, quero comer carne, codornizes. Faltou água, sai água da rocha. A sandália que eles saíram do Egito, durante 40 anos, essa sandália os acompanhou, ela cresceu junto com o pé. A roupa, 40 anos. Milagre, o tempo todo. Acordava de manhã, estava lá o maná, ia começar a caminhada, a nuvem para os cobrir do sol. Chegava à noite, o frio vinha, a coluna de fogo para os aquecer. Milagre o tempo todo. E todos aqueles que saíram do Egito durante 40 anos, vendo milagre todo dia, morreram no deserto. Porque milagre não salva ninguém. Milagre não gera fé salvadora. Deus escolheu a loucura da pregação. Por quê? Para que nós pudéssemos ser instrumentos dele. Então, esta palavra rema é a mensagem viva e proclamada de Cristo, que gera fé. Não é ouvir uma palavra sobre religião. Não é ouvir falar o quanto que a sua igreja é boa, ou o quanto que a sua igreja é ruim. É ouvir a palavra de Cristo. Não é tratar sobre princípios de vida. 10 passos para você ter fé em Deus. Não funciona. Nem 10, nem 20, nem 100. Porque a fé vem pela proclamação da palavra. É ouvir especificamente a palavra de Cristo. É uma pregação, um estudo, uma leitura devocional. Se não aponta para Cristo, ela pode informar, mas não é fé salvadora. E aqui, eu faço a leitura da Bíblia com a igreja já há mais de 25 anos, porque eu comecei isso, eu ainda era seminarista. Levar a igreja a ler a Bíblia, né? E sempre incentivando, lendo junto. Da pandemia para cá, eu comecei a gravar e fazer devocionais. E as pessoas que acompanham os devocionais são testemunhas, está tudo gravado. A leitura do ano passado, a leitura desse ano. O ano passado, em cada capítulo da Bíblia, eu fiz um devocional diário. E em cada capítulo da Bíblia, no Antigo Testamento, eu fiz questão de apontar: olha Cristo aqui. Nos evangelhos, eu mostrava, olha a ação de Jesus. Nas cartas de Paulo, olha os efeitos de Cristo. No Apocalipse, Cristo vai voltar. Este ano eu estou fazendo uma leitura da Bíblia, e esse ano eu estou tentando fazer algo um pouco diferente. Eu estou buscando, na medida que vai lendo os capítulos, eu encontro ali um princípio da nossa confissão de fé, aquilo que nós cremos. Mas em toda devocional, eu ligo, olha aqui Jesus. Olha como Cristo se liga a esse texto. Olha como Cristo se liga à nossa confissão. Olha como Cristo. Por quê? Porque, meus queridos, é tudo por Jesus e absolutamente nada sem Ele. É tudo em Cristo, e fora de Cristo não há absolutamente nada que possa nos servir. Então, quando eu estou buscando ouvir a palavra de Cristo, eu tenho que buscar Cristo. Não é um princípio genérico, porque isso não gera fé. Sabe quando você está dentro do carro, aí você liga o seu rádio, né, e você não sintoniza o dial do seu rádio de forma correta, fica só chiado. Assim às vezes somos nós. Nós ouvimos vozes e mais vozes no mundo, mas se nós não nos sintonizarmos em Cristo, todo o resto é só barulho. A gente escuta notícia, a gente vê rede social, a gente lê a respeito de opiniões, mas se nós não colocarmos, não ajustarmos a nossa frequência em Cristo,
todas estas coisas vão às vezes nos tirar do foco, né? Então, faça da leitura da Bíblia diária a sua prioridade. Separe pelo menos 15 minutos por dia. Eu não acredito, do fundo do meu coração, se você virar para mim e falar: pastor, eu não tenho 15 minutos para ler a Bíblia. Você vem aqui que eu vou orar para Deus te recolher, porque você tem que ser promovido para a glória. Se não te sobra 15 minutos por dia para você ler a Bíblia, é melhor partir e estar com Cristo. A vida não tem mais sentido para você. E se você dedicar 15 minutos diários, você lê a Bíblia todo ano, inteira. Se você se dedicar 20, você lê a Bíblia e ainda escuta um devocional. E ainda busca a aplicação daquilo. Eu não acredito que você não tenha tempo para isso. E aí pega e fala: pastor, a minha fé tá balançada. Vai ler a Bíblia. Né? Busque Cristo. Não é apenas buscar princípios para a semana ou para o seu dia. É estar presente diante dele, é ter uma vida real diante dele. É se submeter às vezes a uma pregação fiel da palavra. Não é ouvir aquilo que agrada o teu ouvido, é ouvir aquilo que agrada os ouvidos de Deus. Porque é muito bom ouvir aquilo que agrada o meu ouvido, mas é muito melhor ouvir aquilo que eu sei que está agradando os ouvidos de Deus e que pode gerar mudança em mim, né? É o combustível que Deus usa para sustentar a nossa fé. A fé se sustenta pelo mesmo canal que gerou ouvir continuamente o Cristo pregado e lido. Mas preste atenção aqui, porque se essa fé realmente ouviu a Cristo, ela não pode ficar trancada, ela não pode ficar só dentro da mente. Uma fé que de fato ouviu, ela se move. É isso que o apóstolo Paulo vai mostrar no restante do capítulo, né? A verdadeira fé clama a Deus e persevera nele. A fé genuína, ela é intelectual, ela é cognitiva, mas ela é relacional, porque ela se relaciona com Deus. Ela é ativa, porque ela vai além. Paulo já havia dito isto. Lá no verso 13 do capítulo 10, Paulo vai dizer assim, ó: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E no versículo 9, que a confissão da boca acompanha a fé do coração. Esta fé genuína, ela nasce do ouvir, não fica parada, se move, ela clama, ela ora, ela obedece. Este ciclo, pregação, ouvir, crer, invocar, confessar, é isso que é a fé bíblica. Tem gente que quer sentir o arrepio. Ai, eu fui para o culto hoje, aí eu tive um arrepio. É o ar-condicionado que estava mal ajustado. E eu não nego as emoções, mas não é isso que indica a sua fé. Aí eu fui no culto hoje, aí durante o louvor, eu chorei. É bom se colocar diante da presença de Deus, mas não é isso que manifesta a fé. Eu fui no culto hoje, eu não senti nada. Se você não sentiu nada, é porque você chegou vazio. A verdadeira fé, ela já chega cheia. Não é aqui que você se alimenta, aqui faz parte do alimento, né? Tiago, ele vai falar do fruto da fé e não da causa. Ele vai falar que o fruto da fé, ele vai citar Abraão, ele vai citar Noé, porque a fé gerada neles não podia ficar inerte. Abraão obedeceu quando Deus o chamou. Estava lá, no meio da sua parentela, tudo tranquilo. E Deus fala: sai do meio da tua terra, da tua parentela, vai para a terra para onde eu te enviar. Ele creu. E isso lhe foi imputado para a justiça. Ele ouviu a palavra de Deus, o Espírito Santo gerou fé no seu coração, e ele partiu. Deixou a sua terra, deixou os seus parentes, foi-se embora. Noé construiu a arca. Você já parou para pensar que quando Deus falou para Noé construir a arca, anunciando que vinha um dilúvio, nunca sequer tinha chovido sobre a terra? Noé não conhecia chuva, muito menos dilúvio. E aí Deus fala para ele: constrói uma arca, que vai chover muito. Chuva? Como assim? Vai inundar tudo.
Era algo absolutamente novo, inédito. Mas ele creu. E ele simplesmente obedeceu. Ele construiu a arca crendo numa palavra sobre algo que ele nunca tinha visto, né? E não era para merecer a salvação. Porque Noé foi achado justo diante dos olhos de Deus, não era salvo. Ele não foi salvo porque fez a arca. Ele fez a arca porque já era salvo. Porque a fé que Deus gerou neles, tanto em Abraão, quanto Noé, quanto em mim, quanto em você, é uma fé que não pode ficar inerte, não pode ficar parada. Este é o significado de invocar o nome do Senhor, do versículo 13. Né? É dirigido a Cristo, o mesmo Cristo, cuja palavra gera fé em nós. É por isso que nós oramos. A fé que ouve a Cristo é a mesma fé que clama a Ele em oração. E aí, com essa frase, talvez você consiga sentir um pouco da dor do coração do pastor que vê a igreja com pouca gente na reunião de oração. Porque eu falo assim: Senhor, ninguém está ouvindo o que eu prego? Ninguém está crendo naquilo que eu estou dizendo? Eu estou dizendo de acordo com a tua palavra, onde que está o meu erro? Aí, para acalentar o meu coração, hoje tem um grupo de pastores, tem pastores do Brasil inteiro, 200 e tantos pastores. Fizeram lá hoje um levantamento, e o pessoal foi compartilhando como era a frequência das igrejas na reunião de oração. Eu não fiz a pesquisa, eu só li o WhatsApp do grupo de pastores. É em torno de 15% a 20% dos membros. Aí você consegue entender por que a igreja presbiteriana cresce pouco? O povo não ora. Não estou ligando aqui a vida de oração com salvação. Mas eu estou ligando, sim, a nossa fé em Deus, a nossa dependência de Deus, com aquilo que nós estamos fazendo. Né? A fé, meus queridos, ela é como um músculo. Quanto mais exercitada, mais forte ela se torna. Quanto mais eu ajo pela fé, tanto mais fé eu tenho. Mas quanto menos eu exercito a minha fé, menos eu creio. Se eu não exercito o meu músculo da fé, através da minha dependência de Deus em oração, eu sou raquítico, eu sou fraco. Muita gente que enfrenta o mal do século da ansiedade, né, anda em ansiedade porque lhe falta fé. E lhe falta fé porque ele não exercita a fé. E por ele não exercitar a fé, ele fica ansioso com as coisas deste mundo. Eu estou falando daquela ansiedade que é a ansiedade que nós podemos controlar. Existe uma ansiedade que é patológica, não é essa, né? Mas muito da ansiedade que às vezes a gente trata em gabinete pastoral era resolvido na reunião de oração. É por isso que Paulo fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Por que ações de graças? Porque quando eu estou orando, quando eu estou suplicando, eu já estou exercitando a minha fé que Deus vai agir. Então eu já agradeço. Eu apresento o meu pedido diante de Deus, crendo. E é por isso que eu agradeço. Mesmo quando a resposta demora, a gente continua orando, porque confiamos em quem nos ouve. Aonde a fé que nós ouvimos vira ação, é o lugar aonde nós crescemos, né? Talvez seja, sei lá, está enfrentando dificuldade financeira? Ore, busque a Deus. Está tendo dificuldade de perdoar alguém? Porque às vezes não é fácil. Dependendo daquilo que nos atingiu, a gente realmente tem dificuldade, né? Busque em Deus na oração, perdoar quem te feriu, né? Talvez seja servir ao próximo com amor, talvez seja falar de Cristo a alguém, mesmo com medo. Tudo isso, persista na oração, porque isso vai exercitar a sua fé, e isso vai fazer você crescer na fé, e isso pode te levar a ser um gigante.
A fé que ouviu a Cristo, ela não fica calada. Ela se coloca diante do trono de Deus, ela coloca em oração, ela clama, porque Ele é aquele que move o mundo inteiro. A mão de Deus é a mão que move o mundo. Quando nós estamos de joelhos diante do trono de Deus, agindo com fé, nós estamos diante daquele que tem todo o poder para mover toda a situação, para resolver toda a questão. E agora não importa mais o seu problema. Você tem um Deus que é maior do que ele. Quando nós, no início da mensagem, mostramos que Israel tinha zelo por Deus, mas não era guiado pelo pleno conhecimento. Era um povo que buscava estabelecer a própria justiça. Este que é o pano de fundo daquilo que nós vimos até aqui. O apóstolo Paulo resume, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O caminho que Israel seguiu, é o caminho que muitas vezes nós estamos seguindo. A gente quer servir a Deus e a gente tem um zelo religioso. E aí nós queremos estabelecer a nossa própria justiça, e estabelecendo a nossa própria justiça, nós nos esforçamos para gerar ainda mais convicção, mas tudo isso de dentro para fora. Este é o caminho errado. Paulo chega a personificar esse caminho, e ele vai citar, por exemplo, Moisés. Ele vai falar da tentação de perguntar: quem subirá ao céu, ou quem descerá ao abismo? Capítulo 10, verso 6, verso 7. A imagem de alguém que está se esforçando, que quer chegar lá em cima. É o impulso que nós às vezes temos. A gente quer gerar fé. Mas o caminho da graça, aquilo que nós tratamos hoje, é a submissão à justiça de Deus. É a salvação como um dom imerecido, não é porque eu mereço. É receber a fé de fora para dentro. A palavra já foi trazida para perto e agora ela está em Cristo. E a gente já recebeu isso. Não existe um terceiro caminho. Ou nós seguimos o caminho de Israel, que é uma fé errada, que é uma fé que não gera o fruto que Deus quer de nós, ou nós seguimos o caminho da graça. Não tem uma terceira alternativa. Se nós quisermos pelo nosso esforço moral, pela nossa capacidade, se nós quisermos seguir este caminho, nós falharemos miseravelmente. Nós não vamos dar conta. Nós precisamos seguir o caminho da graça. É o caminho que nós temos que seguir. Não é o de Israel. Não é tentar alcançar a Deus por conta própria, mas é se deixar ser alcançado pela graça. É receber pela fé aquilo que Cristo já trouxe até nós. Essa fé que nós falamos, a fé que vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo, esta fé tem uma origem, ela tem um instrumento, ela tem um fruto. A origem desta fé, ela vem de fora. É um dom, não é conquistada. O instrumento, ela nasce, ela é sustentada pelo ouvir a palavra de Cristo, seja ela pregada, seja ela lida, seja ela cantada, mas ela é o instrumento que Deus usa. E ela tem um fruto, ela clama a Deus em oração, e este fruto se traduz em obediência. E aí nós criamos o movimento contínuo da graça. A origem, que é um dom imerecido, um instrumento que é ouvir a Cristo, aclamar e obedecer, e aí nós voltamos para a origem, e nós continuamos ouvindo, e nós continuamos clamando. A pergunta para nós nessa noite é: qual área da sua vida você tem tentado gerar fé por esforço próprio? Você está deixando de se colocar debaixo da palavra de Cristo? Como é que está hoje a sua rotina diária de ouvir leitura da Bíblia, culto, pregação? O que precisa mudar na sua vida? Que passo concreto de obediência
que você está decidido a fazer? Como é que você vai resolver tudo isso? Porque, meus queridos, basicamente, a fé é uma certeza e convicção. A certeza de que Cristo veio a este mundo e pagou o preço dos nossos pecados, É crer na soberania de Deus. Deus está no controle, mesmo quando eu não estou entendendo, Mas a fé é alimentada pela palavra. Nós precisamos nos submeter a isso, Então, ore, peça a Deus que aquilo que você ouviu possa virar na sua vida um passo concreto. Quem sabe Deus está te chamando a perdoar alguém, quem sabe Ele está te chamando para testemunhar dEle, depositar a sua confiança nele. Que Deus nos capacite, Em última análise, a fé é essa certeza, essa convicção, ela é fortalecida pela compreensão da soberania, ela nasce e é alimentada pela leitura e meditação da palavra. Então, por fim, a verdadeira fé, ela só é demonstrada em ações de obediência. Não adianta nada você ouvir este sermão, e sendo este sermão aquilo que está nas Escrituras, se você sair daqui esta noite e não colocar isso em prática, tudo que me resta é: Senhor, quem ouviu a minha pregação? A fé, meus queridos, ela vem pelo ouvir, mas ela é vivida no praticar. Amém.